Olá, boa noite. Muito bem-vindo a todos os participantes. É um prazer imenso estarmos reunidos hoje aqui, com a presença do professor Josivan, que veio falar conosco hoje sobre a cor no design de interiores. E a cor que é assim o nosso referencial master, né? No design, porque aonde a cor, a vida, né? E é um prazer imenso estar recebendo o professor hoje aqui para essa nossa palestra. E antes de iniciar a fala com ele, eu gostaria de convidar os nossos acadêmicos do curso de Design de Interiores do EAD e do presencial para fazerem a sua inscrição no concurso da Corpore. Nós estamos com um concurso de ambientação do espaço da Corpore, no qual será premiado o aluno que ganhar o primeiro lugar. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais todas as regras, e eu convido você, que é nosso acadêmico, a fazer a sua inscrição. Hoje é o último dia, e eu creio que nós temos muitos alunos com potencial enorme para estar aí participando desse concurso. Eu conto com a adesão dos meus alunos, em especial de projeto comercial, que eu garanto para vocês que vocês dão conta de fazer tudo que o concurso pede, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aula de hoje. O nosso convidado de hoje é o professor Josivan Benegatti. Ele é arquiteto, design de interiores, professor das faculdades Unip e da ETEC, em São Paulo, doutorando pela Faculdade de Urbanismo da USP, é mestre pela EASH, professor? EASH, Escola de Artes, EASH, Ciências e Humanidades da USP. da USP também, ou seja, nós temos um mestre em design aqui, nós temos muito que aproveitar. Ele tem desenvolvido pesquisas no âmbito do design de interiores e também possui um escritório em São Paulo. Então, meu muito boa noite, meu muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz em recebê-lo. Seja bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Mário, que agradeço, viu? Eu agradeço o convite. Eu vou compartilhar aqui a minha aula, né? E aí a gente começa, né? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer especialmente a Mari, a Unigran e a AD pelo convite, né? É muito bom sempre estar falando desse assunto da cor, que é um assunto, né, que enriquece os projetos de design de interiores. A Mara já tratou de me apresentar, eu sou Josivan, tenho uma longa história, né, nesse âmbito do design de interiores e também pesquisando sobre a cor, né? Então, eu acho que essa nossa conversa vem, na verdade, firmar esse nosso trabalho do design de interiores, né? Com um certo profissionalismo, né? Que eu acho que é isso. É o lugar onde a gente pretende chegar, né? Bom, eu não vou abreviar muito, eu vou entrar um pouco no assunto. De modo geral, a gente escuta, né, no mercado afirmações muito rasas sobre essa questão da cor, né? Há muito que se pesquisar, há muito que se compartilhar sobre as informações no que tangem a cor no design de interiores. O que eu posso dizer para vocês é que essa visão artística, né, ou, na verdade, o que é importado da arte, não nos serve. Tá? Então, o meu trabalho de doutorado ele é exatamente tentar achar um lugar próprio do design de interiores, uma teoria própria do design de interiores, no que tange à utilização da cor, né? E é importante dizer que cor não é só tendência, né? A gente passa um ano esperando pela tendência, pela cor da Pantone, e na verdade aquilo não melhora
os processos dos designers de interiores. Então, eu tenho feito esse trabalho, né, de pesquisar sobre esse assunto. E aí, antes de qualquer coisa, é importante que a gente fale sobre o conceito de cor, né? E aí, o que é a cor? Alguns vão dizer, a cor é luz, ou a cor depende da luz. Mas eu vou dizer para vocês que existem teorias que vão dizer o contrário, vão dizer, olha, tem outros pontos de vista. Então, a cor é um assunto multidisciplinar. É importante que a gente saiba que ela está ligado a muitos outros aspectos, né? E aí, gente, eu pergunto para vocês, onde que está a cor, né? Ou o que é essa cor? É importante que a gente desconstrua esse processo, essa informação, essa forma de olhar ou de ter a cor nesse lugar que é só fisicista, né? E quando a gente fala do design de interiores, é importante a gente entender que a cor vai nos ajudar a criar a atmosfera do espaço, né? Então, veja, eu já estou dando indícios que há um outro caminho, que há uma outra discussão no que tange esse assunto. Mas, assim, o que é a cor? O que é esse efeito que a gente vê? O que é importante dizer aqui que ele é um efeito, né, degustado ou apropriado só pela visão. Quem não tem visão, obviamente, não vê cor. Não é pelo tato, não é pelo cheiro que a gente identifica a cor. Então, tem uma relação estrita com a visão, né? E que alguns autores vão, obviamente, contestar essa questão da cor fisicista e dizer que não, que a cor tem outros aspectos, tem outros âmbitos que precisam ser considerados. Alguns autores, e talvez os mais considerados, vão dizer que a cor é uma sensação, né? E que essa sensação precisa de um tripé para acontecer. Então, para ter cor, eu preciso de um iluminante. Iluminante é uma fonte, eu preciso iluminar a coisa para eu ver, né? Eu preciso de um observador, porque também se não tem um observador, não fizemos nada. E eu preciso de um objeto. Então, veja, a cor nasce dessa tríade, desse tripé, tá? Se faltar um desses elementos, a gente não tem cor, a gente não tem a sensação, né? Então, veja que eu estou mudando o conceito de cor, né? De que é exclusivamente a luz. A luz bate e aí reflete. Não é bem isso, né? Porque há uma relação de que talvez as pesquisas mais recentes, elas vão dizer que a cor está no observador. Então, vão dizer que a cor está em mim, tá? E que ela se dá, ela se forma, ela se estrutura aqui no nosso cérebro, tá? Então, as teorias mais contemporâneas já não consideram a cor como essa visão fisicista, tá? Eu trago um trabalho, e aí eu apresento esse trabalho para vocês, só que vocês entendam, né, o que é um design de interiores colorido. Às vezes as pessoas entendem que design de interiores colorido é cada parede de uma cor, e na verdade não é isso. Há um ordenamento, há uma estratégia, há fundamentos que precisam ser respeitados na hora de escolher cor no design de interiores. Então, eu trago a obra do Stig Bergman exatamente porque ele é um mestre em fazer isso. Há muita objetividade nesse trabalho dele, né? E aí ele cria espaços muito contentes, muito alegres. E isso talvez seja o lugar onde a gente está querendo, de certa forma, chegar na discussão, né? De fazer espaços felizes. Bom, a minha pesquisa, ela me dá aqui indícios, né, de alguns aspectos que são importantes no que diz respeito à pesquisa da cor aplicada no design de interiores. Diz assim, ó, as escolas de arquitetura e design de interiores oferecem pouco subsídio a literatura disponível é escassa e basicamente em língua estrangeira, o que seria uma barreira. E as informações compartilhadas se restringem a dicas superficiais e receitas de como fazer. Então, isso já é um pedacinho do meu doutorado, e a gente está, obviamente, dizendo que as escolas não contribuem, né? Exatamente porque essa teoria é difícil de ser compartilhada. A gente não tem literatura em língua portuguesa, a maioria é em inglês. E aí, isso, obviamente, cria alguma barreira na sistematização desse processo, tá?
Bom, eu vou contar uma história da cor para vocês, e a partir dessa história da cor nas habitações, talvez eu vá contando as estratégias de cada momento histórico, tá? Então, na pré-história, a cor, ela era, de certa forma, usada no seu aspecto simbólico, tá? Então, até o Renascimento, o papel da cor era simbológico, tá? Então, quando eu usava o vermelho, o verde ou o amarelo, tinha o significado amarrado, né? E veja, o homem na pré-história, ele pega a cor e utiliza ela como ferramenta de embelezamento, eu poderia dizer assim, do seu habitat. E é importante dizer que esse habitat nem sempre era só uma caverna, tá? As pessoas habitavam em cavernas onde tinham cavernas, onde não tinham cavernas, elas ficavam embaixo de árvores, em outro tipo de habitação. Então, não é verdade que todas as pessoas da pré-história moravam em cavernas, mas vejam, elas deixam um registro precioso nas paredes dessas cavernas. Mais tarde, como a gente pode ver nessa cabana africana, elas começam a usar a cor como ferramenta de embelezamento. Veja, a única coisa que eu tinha era a cor do barro ou a cor da pedra. Então, a gente não sabia ainda tingir ou pintar paredes. E o que eu tingia não aguentava o tempo, não aguentava intempéries. Então, veja, o homem ele vai se apropriando da pedra, ele vai se apropriando dos pigmentos, ele vai se apropriando do próprio barro colorido, na verdade, para dar uma cara à casa dele. E aí, essa casa, esse habitat, vai ser diferenciado, obviamente, do habitat vizinho ou de algo que tem ali uma proximidade. No Egito, talvez, é onde a gente tem o maior registro, né, do uso da cor. Os egípcios, eles eram, de certa forma, gente, biofílicos. Então, todas as pinturas, elas eram, de certa forma, inspiradas, né, na natureza. E aí vocês vão ver que a gente tinha níveis de casas distintas. Então, o palácio do faraó era rico, obviamente. Tinha umas casas da classe média, que recebia pintura, jardim, e tinha uma classe do povo, as casas do povo, que é essa maquete que vocês estão vendo aqui, né? E essas maquetes, elas refletem, elas mostram, né? É uma maquete, obviamente, egípcia, e ela mostra que a casa não tinha móvel, não tinha cor, a cor era o próprio material. Então, veja a cor fazendo aí uma distinção de classe. E o que eles usam nas paredes, a gente pode chamar de muralismo. E esse muralismo é onde, de certa forma, o faraó registrava a sua história, registrava o seu dia a dia. Então, vejam, temos muito registro no que diz respeito à cor aplicada no design de interiores no Egito, tá? Depois a gente tem a Grécia, que é um outro momento importante, é uma população à frente do seu tempo, né? Politicamente, culturalmente, democraticamente. E aí, veja, a gente tem aí uma falsa ideia, né, de que esses templos eram da cor de pedra, eram bege, e aí se cria toda uma cultura classicista, né, em cima desse discurso, mas não é verdade, tá? É importante a gente entender que os prédios eram pintados, é que essa tinta, que essa cor não resistiu ao tempo, tá? Então tinha cor, e era muita cor. Tá? Tanto na fachada quanto no design de interiores. E vejam, a gente tem registro disso. Acharam ali por volta do século XV, a cidade de Pompeia e Herculano, na Itália, e a gente descobriu isso, descobriu que tudo era colorido, porque não tinha ficado resquício, né? E tudo que a gente tinha sobre Grécia e Roma era preto e branco. E aí a gente, como era preto e branco, a gente não sabia que tinha esse colorido. E aí é uma foto do interior de Pompeia. Eles usavam o que a gente chama de trompleio, que é uma técnica que você cria cenários, cria paisagens na parede, você pinta uma figura em perspectiva, e aí fica parecendo que é uma janela, que tem um horizonte, né? Que tem ali um cenário. Vejam, essa parede, essas colunas não são de verdade, essas colunas são pintadas, tá? E lá na frente isso vai influenciar
influenciar toda uma geração de designers de interiores, tá, gente? Tem um livro do Vitruvius, que esse livro do Vitruvius, ele vai falar das técnicas de pintura, ele vai falar como é que fixava a cor, como que produzia cada cor, e a boa parte do que era produzido nesse contexto de Roma, porque aí a gente já está falando de Roma, era produzido em minerais, pedra, barro, metal, moído e transformava na cor. Tá? Depois a gente tem um contexto aí que depois de Roma, de certa forma, o Império Romano muda para o Oriente, e é importante que a gente saiba que no Oriente essa questão cromática era resolvida anos-luz, eles já eram cromáticos, né? E que, de certa forma, essa cromaticidade associada à religiosidade, ela vai influenciar nos designers de interiores que virão, que é a Idade Média, né? Então, aqui no Oriente, a gente tem Bizâncio, né? Que é um momento bizantino, e aí a gente tem aqui, vejam, eu consegui a cor, eu consegui a forma, eu consegui o desenho a partir de pedacinhos de pedras coloridas que iam formando. É importante a gente entender que boa parte da arquitetura ela é colorida porque o seu revestimento era colorido, tá? Aí a gente tem a Idade Média. A Idade Média aqui no Ocidente é um pouco diferente do que acontecia no Oriente. No Ocidente a gente regride, e ali no finalzinho da Idade Média a gente tem o uso dos vitrais, e aí são esses vitrais com uma pegada mais espiritual, vou dizer assim, porque tinha uma relação da luz com esse colorido, que quando essa luz batia no colorido, gerava um efeito, né, quase espiritual. Outro ponto da Idade Média é que a gente começa a produzir um tipo de manuscrito, né, com as iluminuras, que é um tipo de pintura onde, pela primeira vez, a gente registra interiores coloridos. Então, veja, nesta imagem de uma princesa, a gente consegue ver as cores, os motivos, os padrões do design de interiores da época. E é importante que a gente entender que o design de interiores era muito bruto, era pedra, madeira, basicamente, né? E que as roupas, os tapetes, os tecidos eram quem criavam o aconchego dentro desses espaços, tá? Bom, aí daí a Idade Média, a gente dá um pulo para o Renascimento, né? O Renascimento tem um arquiteto muito importante, tanto arquiteto quanto design de interiores, chamado Palladium. E o Palladium, ele é responsável por essa visão clássica, né? Então, veja, o clássico dele é bege, é simétrico, tem coluna. Então, é um pedaço do templo grego, né? Só que é importante a gente entender que no espaço interno tanto tem trocléio, quanto tem colorido. Então, vejam, neste período do Renascimento, eles, de certa forma, mantêm o colorido por uma questão de controle, de manter e de conseguir manter a cor nos espaços internos e não nos espaços externos. Tá? Outro ponto é que esse arquiteto ele é um dos primeiros arquitetos que tem contato com Pompeia e Herculano. Então, ele vai descobrir que os templos gregos não eram cor de pedra, não eram bege, mas eram coloridos, né? Então, mais tarde, essa informação vai ser importante para os interiores que vão acontecer lá no neoclássico, mas a gente vai chegar lá, né? Bom, depois do Renascimento, a gente tem momentos mais opulentos. Obviamente, isso é uma resposta da riqueza da burguesia, né, da classe média, e que, de certa forma, tenta mostrar poder a partir do design de interiores. E é importante que a gente entenda que a gente já tem tecnologia para criar um design de interiores mais sofisticado, né? Então, isso é um quarto do Palácio de Versalhes, e num momento barroco, e que esse barroco era a resposta do absolutismo, do rei que era o dono de tudo e que tinha o poder maior. Então, vejam, é muita riqueza. Toda vez que a gente vê interiores mais firulados,
mais ornamentados, a gente pode entender que é um momento mais emocional, ou seja, as pessoas estão mais bem financeiramente. Quando os interiores estão mais racionais, a gente vai perceber que são anos mais difíceis, tempos mais difíceis. Então, no decorrer da história, a gente vai vendo isso o tempo todo, tá, gente? Bom, depois do Barroco, a gente tem um outro momento, que esse momento é o Rococó. Há quem diga que Barroco e Rococó é uma coisa só, tá? E que o Rococó é, na verdade, uma evolução do, do, do Barroco. O Barroco é um estilo basicamente masculino, ele é do Luís XIV, né? Ele nasce na França, mas é Luís XIV quem trata de disseminar essa informação, né? Esse estilo. Né? O Rococó, ele nasce num outro momento, ele nasce no momento do Luís XV na França, né? E ele é tipicamente francês, ele não é italiano, não é inglês, ele é francês. E já é um estilo que ele recebe influência da Madeleine de Pompadour, da Madame de Pompadour, que é essa foto linda que vocês estão vendo aí no fundo da poltrona, que é uma mulher que vai influenciar na moda, na roupa, nos costumes, né, no dia a dia das pessoas daquele país. Então, a diferença do Barroco para o Rococó é como se o Rococó fosse um tipo ornamentado de estilo que é um pouco mais contido, que é mais elegante, que não tem tantas firulas, tá? Bom, aí a gente chega no estilo neoclássico. Com relação a esse estilo neoclássico, é importante que a gente fale aqui que, neste momento, ali por volta de 1666, Newton, né, é um pesquisador importante da história, ele vai propor o primeiro disco cromático neste formato arredondado. Tá? Obviamente, ele descobriu que a luz carrega, né, na sua gênese, a cor, e aí é uma visão fisicista. Por longa data, a gente entendeu que a única resposta que a gente tinha é esta, mas que não é uma verdade. Hoje a gente já contesta essas informações, mas a gente tem o que a gente vai chamar de neoclassicismo. Só a partir daqui, que é por volta de 1700, século XVIII, é que vão soltar informações a respeito de Pompeia e Herculano. Pois vejam só, Pompeia e Herculano descobriram as cidades perdidas, né, embaixo da lava do Vesúvio, por volta do ano... encontrado por volta do ano de 1500, 1480, por aí. Mas só aqui no século XVIII é que deixaram brotar qualquer informação. E aí surge, gente, um neoclassicismo. Esse neoclassicismo, ele nasce porque a gente descobre coisas novas. Então, nasce um classicismo que tenta corrigir o percurso, né? Que as coisas agora não são mais bege, mas que usam a cor como uma ferramenta importante do estilo. E aí, neste mesmo período, por volta de 1750, a gente tem a industrialização inglesa. Essa industrialização inglesa vai fazer uma nova forma, vai trazer uma nova forma de viver e de construir. E essa forma de construir, amarrada à nova materialidade, porque agora a gente tem construções de metal e vidro, a gente tem construções de concreto, né? Os métodos não são mais tradicionais. A gente vai, obviamente, desenvolver um novo sistema, uma nova forma de colorir os espaços. Então, esse é o Palácio de Cristal, foi por volta de 1825, por aí, que esse palácio se torna uma referência, porque ele abriga uma feira importante, e a partir daí, gente, tudo mudou, porque esta é a base da modernidade, né? Do estilo moderno, que vai acontecer ali em meados do século XX, né? Ele tem ali início no finalzinho do século XIX e pula para o século XX, obviamente, mas a gente tem uma influência da industrialização com seus novos materiais e de um estilo chamado craft. Como chama, gente? Deu um branco aqui.
né? A gente tem a influência de um estilo inglês, né? De um movimento inglês, Arts and Crafts, e esse movimento Arts and Crafts ele vai tentar dialogar, fazer dialogar a indústria e o artesão, né? E aí vai surgir nos Estados Unidos um estilo chamado craftsman, que tem influência do Frank Lloyd Wright, né? Que tem um mobiliário mais rústico, eu diria assim, numa tentativa de fazer um casamento entre indústria e artesão. E é importante dizer também que, neste momento, a gente vai surgir um importante pesquisador da cor, chamado Goethe, que é o dono desse livro chamado Doutrina das Cores. E o Goethe, gente, ele vai, na verdade, contestar o trabalho do Newton, né? E ele vai dizer, olha, Newton não está certo, Newton está equivocado, né? E aí gera um burburinho, porque é a primeira vez que um autor vai falar do que a gente chama de psicologia da cor, né? E essa psicologia da cor é a cor centrada no ser humano. Então, para eu escolher a cor da tua casa, eu vou precisar entender o que você pensa, como você vive, os seus gostos pessoais. E aí, o Goethe, ele é o fio condutor para todo um processo que acontece lá na Bauhaus, na modernidade, e que, obviamente, vai mudar a forma de trabalhar. Todos nós, designers de interiores, somos, de certa forma, Bauhausianos, tá? Porque a gente tem influência desse Goethe, né? Do trabalho, da pesquisa deste Goethe, tá? Esse é o Frank Lloyd Wright, que é um autor, é um arquiteto importante americano, pai desse estilo craftsman, e o trabalho do Frank Lloyd Wright, ele vai falar que a gente precisa evidenciar a verdade dos materiais. E a verdade do material é evidenciar a cor do material. Então, ele desenvolvia casas onde ele tinha controle da cor, porque ele controlava do material que ele estava usando. Então, a cor do material fazia parte da atmosfera criada, tá? Esse é, de certa forma, o pai da modernidade. Ele é o Adolf Loos, ele é um importante arquiteto ali do início do século XX, que ele vai fazer ele vai escrever um artigo, né, um manifesto, essa é a verdade, chamado Ornamento e Crime, né? E aí ele vai contestar ao uso da cor na arquitetura. E aí ele tem uma fala que é muito interessante. Todo mundo entende que o Adolf Loos, e aí por isso que ele está aqui, porque ele é importante, entendem que tudo ele pintava de branco, mas não é verdade. O Adolf Loos ele tinha um trabalho muito significativo no que diz respeito à cor, tá? E veja, ele dizia que tudo podia nos espaços internos, tá? Contanto que fora fosse branco. E aí veja uma casa branca projetada pelo Adolf Loos e que tem interiores super coloridos, né? Então, é falsa essa informação que o Adolf Loos não era um arquiteto colorido, obviamente, tá? Esse é um trabalho de um outro arquiteto alemão que foi professor da Bauhaus. Ele se chama Bruno Taut. E o Bruno Taut, os primeiros artigos escritos sobre a cor na arquitetura são, de certa forma, do Bruno Taut. Então, o Bruno Taut tem um legado muito grande na Rússia, né, um trabalho colorido, ele fazia habitação de interesse social colorida. Tem um artigo sobre a casa dele também, e aí o Bruno Taut ele era conhecido exatamente pela utilização da cor na arquitetura. A gente tem o Le Corbusier, que é importante trazer uma curiosidade para vocês, que são designers de interiores. O Le Corbusier tinha formação em design de interiores, então ele não era só arquiteto, porque às vezes a gente entende o Le Corbusier como o master dos arquitetos, mas não é verdade. Ele tinha uma formação em design de interiores, e aí é um arquiteto que escreveu livro, que fez muitos projetos de imóveis e que sistematizou o uso da cor. Ele tem um livro chamado Le Corbusier,
Policromia Arquitetural, e esse livro vai falar dos processos dele, ele discute a forma como ele escolhia a cor para os clientes. Então, é um arquiteto que tem um registro amplo, tá, da aplicação da cor no design de interiores. E aí, esses arquitetos que a gente falou até aqui vão influenciar o movimento Bauhaus. Esse é um livro, The Call of Modernism, é um livro que eu recomendo para vocês. E esse movimento Bauhaus, a partir do trabalho do Goethe, gente, vai criar uma outra forma, né, de desenvolver ou de fazer de aplicar a cor no design de interiores. Então, isso é um berço. Os Bauhausianos, eles vão associar cor e forma. Então, eles dizem assim, o redondo é azul, o amarelo é triangular e o quadrado ou retangular é vermelho. Então, veja, isso é um desenho de um berço que vai usar essa nova teoria da Bauhaus. Tá? Bauhaus foi uma escola alemã que emancipou, de certa forma, essa formação do design e tinha ali as cabeças, as melhores cabeças no que diz respeito à arquitetura e design. Né? O primeiro professor de cor, na verdade, é o Johann Itten. Ele tem um livro chamado A Arte da Cor. E o Johann Itten, ele é muito importante, porque a teoria dele vai massificar essa informação ou vai discutir a questão da cor no design de interiores, tá? E há um aspecto da teoria do Johann Itten que é muito importante, que é a subjetividade da cor. Então, ele faz um exercício que ele diz assim, olha, ele tem lá uma turma de 10 alunos, e ele vai pedir para os alunos, olha, eu quero que você faça uma composição cromática que para você é a mais bonita, né? E aí vocês vão ver nessas 3 amostras que a gente tem aí, que as pessoas produziram, né, trabalhos distintos. Então, para cada pessoa que fez esse trabalho, essa paleta que vocês veem, né, essa paleta qualitativa, ela era, de certa forma, no entender dessa pessoa, a paleta mais bonita. E aí ele vai descobrir essa questão do subjetivo. Ele vai dizer assim, ó, cada aluno fez suas harmonias, né, de acordo com o seu gosto, mas todas as folhas mostraram uma grande diferença entre elas. Chegou-se à surpreendente conclusão de que cada um tinha uma concepção diferente das concordâncias harmoniosas das cores. Então, ele vai mostrar que a cor é subjetiva, que a cor é uma coisa pessoal, né? E que não há um modelo da cor ideal para cada pessoa. O arquiteto, o design de interiores, ele precisa, de certa forma, fazer um processo de investigação, né? Para poder entender o que a pessoa gosta, para poder desenvolver a casa dela. A gente tem Kandinsky, que vai escrever um livro chamado Do Espiritual na Arte, que ele vai discutir a dimensão sensível da cor, é uma coisa muito parecida com o que faz Itten, mas ele vai discutir de forma mais profunda até essa aplicação da cor na arte, né? Um senhorzinho chamado Joseph Albert, que também foi um professor da Bauhaus e que foi aluno dos outros 2 anteriores, e que ele vai dizer assim, olha, não dá para estudar cor com pigmento, porque o pigmento muda, porque as pessoas fazem misturas, que essas misturas são distintas, então vamos estudar cor a partir de pedacinhos de papéis coloridos, né? E aí ele vai escrever um livro chamado Interaction of Colors, Interação das Cores, e ele vai descobrir que a cor muda em função de fundo. Então, é importante entender que quando a gente vai fazer design de interiores, é importante prever o que vai acontecer no ambiente. Então, a gente prevê para entender que um amarelo vai ficar mais escuro, ou que um branco vai apagar, ou que vai esmaecer, ou que um amarelo vai chamar mais atenção, ou não. Então, existe uma possibilidade, a partir desses contatos com outra cor, de um domínio, né, das composições. A gente tem um arquiteto mexicano que fazia design de interiores e que fazia design de interiores de uma forma completamente experimental, né? Experimental no sentido que ele fazia o ambiente, depois ele colocava a cor. Só depois ele colocava a cor, porque ele queria sempre ver qual era a interação da cor com a luz. Né? Então, se vocês observarem no fundo, tem ali um ambiente que tem um quadro dourado, e esse quadro era dourado para quando a luz natural batesse, o ambiente ficasse amarelado. Então, ele coloria os ambientes a partir da reflexão. É muito interessante essa questão.
E aí, gente, eu tenho uma definição minha, né, do que seria a cor, né? E aí, dentro do aspecto do design de interiores, para mim, a cor só pode ser degustada pelos olhos, mas elas são sensações como os sabores que trazem as memórias e que resgatam histórias. Então, para mim, a cor tem uma relação com o aspecto visual da sensação que a gente tem, mas que ela plasma memórias, né? Então, quando eu escolho cor para uma pessoa, na verdade, eu estou ali trazendo a memória dela, né? Do que ela viveu, de como foi a infância, de como foi a adolescência. Então, a gente resgata histórias. É importante essa conceituação, tá? E aí, gente, eu vou agora apresentar para vocês como a cor é um fenômeno efêmero. Então, a gente escolhe uma cor, compra a tinta, bota na parede, e a gente fica achando que essa cor não vai mudar, né? Então, vejam, talvez a cor seja dos componentes do design de interiores o mais volúvel, o mais efêmero. Então, a cor vai mudar. Então, eu tenho aqui 2 chips pequenos, que estão pintados ali de uma cor próxima do vermelho. Um está em cima do branco e o outro está em cima do preto. E vocês vão perceber que há uma diferença entre esses chips. Um chip é mais vermelho, mais encorpado, né? E o outro é mais arregalado, parece que é branco, parece que ele vibra. E aí é importante vocês entenderem que essas duas amostras que pareciam diferentes, na verdade, são a mesma coisa. Então, veja, o fundo mudou a percepção que você tem da cor, tá? Com o amarelo, a mesma coisa. E aí, na prática, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou desenhar lá uma loja, né? E essa loja tem fundo branco, prateleira branca, né? E eu coloco o produto. Então, quando eu coloco um produto colorido em cima de uma prateleira branca, gente, ele apaga, ele pesa, ele recebe uma camada de cinza. Então, a cor se perde. Mas se eu coloco um produto colorido em cima de uma prateleira preta ou acinzentada, vocês vão perceber que essa cor arregala. Então, veja, estrategicamente, a gente já tem aqui um posicionamento, uma estratégia para usar cor no design de interiores comercial, né? Me vejam, a gente está falando da mesma amostra. O azul, a mesma coisa, né, gente? O azul, eles parecem diferentes, e talvez nessa composição é a cor que fica mais diferente, né, das amostras, mas a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, isso tem, esse fenômeno tem um nome, né? É contraste simultâneo, tá? E esse contraste simultâneo é uma característica da cor, tá? Que a gente precisa considerar. E aí, gente, existe uma forma de controlar a cor. E aí, autores ali são artistas, autores, escritores, cientistas. Eles sentaram e procuraram uma foto. Assim, a discussão é essa, que a cor não existe, a gente sabe. Né? A gente sabe que a cor não existe. Né? Mas ela está aí, eu vejo. E como que eu posso organizar o que eu vejo? Então, vejam, criar uma coisa chamada dimensão das cores. Então, as cores têm dimensão como a mesa. A mesa não tem largura, altura e profundidade, então a cor também tem essas dimensões ou atributos. E aí são 3, né? Que eu vou falar para vocês. Eu trouxe aqui 6 amostras de cores, obviamente. Eu queria que na cabeça de vocês fizessem um exercício agora de nomear essas cores, né? E aí eu vou trazer aqui como as pessoas chamam. Então, essa primeira cor, algumas pessoas vão chamar de vermelho, essas vão dizer que é um amarelo, essas vão dizer que é um azul. Aliás, vão dizer que essas duas são azuis, essa é a amarela e que essa é o pink, né? Na verdade, vejam, o que eu estou fazendo aqui é um alfabetismo visual, né? A gente tem 6 cores e essas cores são as cores são as cores terciárias, desculpa. E essas cores terciárias são cores que a gente, na maioria das vezes, a gente não utiliza, né? Então, eu tenho um disco cromático para mostrar para vocês que a partir de 3 cores primárias, amarelo, magenta e ciano, a gente vai formar as cores secundárias, que são laranja, o violet, o roxo,
e o verde, né? E a partir de uma primária e uma secundária, a gente gera as terciárias, que são 6 cores. Vejam, na maioria das vezes a gente chama as cores terciárias de cores primárias e secundárias. Então, quer dizer, eu aumentei no leque de vocês 6 cores. Então, essa cor, por exemplo, ela se chama de amarela alaranjada. Ela nem é laranja, nem é amarelo. Esse é o vermelho. É importante que a gente diga que o vermelho não é uma cor primária, o vermelho é uma cor terciária, tá? Aí a gente tem o púrpura é um magenta que recebeu azul, né? A gente tem essa cor que é a cor da bic, que é um azul quente, porque ele é um azul que recebe vermelho. A gente tem o turquesa e a gente tem essa cor que é um amarelo esverdeado e não um verde amarelado. Tá? É importante a gente entender essa questão, né? O primeiro atributo, gente, é o que a gente chama de matiz. Matiz é a cor, matiz é a sensação. Que sensação você tem quando olha para cá? Ah, é uma laranja. Eu posso, gente, ter diferentes tons de laranja, tá? Mas o matiz chama laranja, né? Eu posso ter diferentes tons de magenta, mas esses diferentes tons de magenta têm uma origem. Essa origem é a cor magenta, né? E depois a gente tem saturação. A saturação tem relação com a intensidade, com a pureza da cor. Cores mais puras, elas são mais saturadas, ou seja, elas chamam mais atenção. E à medida que elas vão recebendo branco, preto, elas vão desaturando. Então, a cor desaturada, ela tem menos força. E aí eu trouxe uma amostra para vocês que eu tenho uma cor saturada em cima de uma desaturada. Veja como a saturada cria força. Depois eu tenho uma mediamente, né, uma saturada em cima de uma mediamente desaturada. E aí, veja, o vermelho perdeu força. E, por último, eu tenho duas cores que elas têm uma proximidade. Então, isso gera um ponto importante na cor do design de interiores, que são os contrastes. Quando a gente escolhe cor para o design de interiores, o que a gente faz, na verdade, é trabalhar contraste o tempo todo, né? Então, veja, eu quero que uma coisa apareça, ou eu quero que ela vire um ponto focal, ou eu quero que ela desapareça. Para ela desaparecer, eu vou pintar ela da cor do fundo, né? Para ela aparecer, eu vou pintar de uma cor que vai fazer um contraste. E, por último, a gente tem a luminosidade, que é diferente de saturação. Saturação é a intensidade. A luminosidade é quanto de preto, quanto de branco e quanto de cinza essa cor recebeu, né? Então, a gente vê aqui que essa cor mais saturada, ela está aqui, ó, na ponta do sistema. À medida que ela recebe branco, que ela recebe cinza e que ela recebe preto, ela muda essa característica, tá, gente? Então, vejam, uma cor saturada, que é com essa característica, sempre vai sobressair uma cor desaturada, tá? Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas cinza é cinza. Não é. Cinza e preto e branco tem eles amarelados, azulados, esverdeados, arroxeados, turquesa. Então, à medida que ele recebe esse matiz, eles vão mudando sua característica, né? Eu poderia dizer assim. E aí, alguns autores, no início do século XX, ali final do século XIX, início do século XX, eles vão organizar os sistemas. Então, é um pensamento, né? Eu acabei de mostrar para vocês um disco cromático, e a gente tem que entender que esse disco cromático, ele é só um pedacinho de um elemento maior, que ora é um duplo cone, ou que ora é uma esfera, ou que ora é uma árvore, né? Então, veja, eu tenho no meio as cores ou os matizes mais saturados. Para cima eu recebo branco e para baixo eu recebo preto. Então, eu vou mudando a característica dessas cores, tá? E aí, veja, quando a gente domina esses sistemas, fica fácil utilizar a cor no design de interiores, tá? Veja, esse é um sistema chamado Mansell, e ele é uma árvore, por conta que algumas cores são mais intensas do que as outras. Então, essa árvore, ela é disforme exatamente porque ela trabalha as intensidades diferentes. E ela é baseada nos mesmos atributos: matiz, luminosidade, né?
o branco, o preto e o cinza, e saturação, que é o que está na ponta, se a cor tem mais intensidade ou se ela tem menos intensidade, né? E só para vocês entenderem o que é um sistema e, sei lá, aplicar da forma certa, eu estou mostrando para vocês aqui o leque de cores. O leque de cores nada mais é do que um resumo de um sistema. Então, veja, ó, quando eu quero um ambiente calmo, basta eu pegar uma cor e usar diferentes matizes controlando a mesma luminosidade. Então, isso tem a mesma luminosidade, isso tem a mesma luminosidade. Mas se eu pego um aqui, outro aqui e outro aqui, vocês vão ver, como eu tenho diferentes luminosidades, eu tenho respostas diferentes no ambiente, entende? Então, quando as pessoas usam no quarto do bebê aqueles tons bem clarinhos, né? Na verdade, o que é que eles estão fazendo, gente? Eles só estão controlando a cor, né? Porque se a gente usa diferentes matizes com diferentes luminosidades, a gente cria mais dinamicidade. Então, é importante aqui parar e registrar para vocês. Vocês querem ambientes dinâmicos? Diferentes luminosidades. Uma cor vai ser mais clarinha, a outra mais escura, a outra média. Pouca dinamicidade, vocês vão controlar a luminosidade da cor. Então, toda vez que eu uso diferentes cores, mas que elas têm ali um certo grau de luminosidade, você controla isso, tá bom? Bom, e aí as pessoas entendem que a harmonia da cor, ou que cor no design de interiores, são essas harmonias. Monocromática, análoga, complementar, triádica, complementar dividida ou dupla complementar. Não é só isso, tá, gente? Tem mais coisa. Então, tem a ver com a textura, tem a ver com o matiz escolhido, tem a ver com a interação dessas duas cores, tem a ver com a luminosidade, tá? Então, tudo isso é importante. E aí, gente, eu trago um ponto que talvez seja muito relevante, né? Eu trago uma fala que diz assim, do pai. Em um interior típico, a cor será vista em todos os elementos presentes. Parede, piso e teto, objetos como móveis, acessórios, obras de arte, tecidos, estofados, cortinas ou outros tratamentos de janelas e até se estiverem presentes na roupa dos ocupantes humanos. Todos esses efeitos tornam a seleção de cores para o interior completo muito complexa, né? É um elemento importante nas habilidades do design de interiores para ser capaz de visualizar tais complexidades de uma forma que possibilite tomar boas decisões sobre a cor, decisões tomadas em um escritório ou estúdio que se traduzirão em um projeto acabado satisfatório. Então, ele está dizendo que esse processo é complexo, que tem toda uma relação com essas cores que se mostram no piso, no teto, na parede, e o que você está controlando do mobiliário e dos apetrechos, né, dos acessórios que vão entrar nesse ambiente, e que isso tudo vai criar, obviamente, a cara desse espaço. E aí, essa cara desse espaço são cada um de vocês, designers de interiores, que vão controlar e criar dentro do contexto. E aí eu trago um outro autor, e aí aqui eu já estou, na verdade, mostrando para vocês trabalhos, pesquisadores que têm uma teoria sobre esses processos de utilização da cor no design de interiores. A gente tem o Frank Mank, que ele é alemão, ele me parece que é suíço, mas ele se naturalizou americano, e ele escreveu esse livro chamado Color, Environment e Human Response. E aí, resposta humana, cor, ambiente e resposta humana. E aí ele vai dizer que há uma pirâmide, né, da experiência das cores, ele cria, e ele vai dizer que há 6 pontos importantes, obviamente, na hora de criar um ambiente usando a cor. Então, o primeiro que está na base, ele vai chamar de reações biológicas inevitáveis. O que são essas reações biológicas inevitáveis? Ele vai dizer assim, a cor é inerente ao homem, tá? E quer dizer, todo homem que nasce, ele nasce dentro do corpo. É ponto, tá? Isso é a biologia, né? Tem a ver com o processo evolutivo do homem de
perceber a cor, né? E isso tem uma relação com uma questão também que as pessoas falam assim, mas a cor é um elemento universal. Não é universal, isso não é uma verdade. É só esse aspecto biológico que é universal, porque todo homem nasce inerente à cor, né? Mas a gente vê cor, mas a gente constrói repertórios diferentes. Então, vai ter gente que vai gostar do verde, vai ter gente que vai gostar do vermelho, tem gente que gosta do azul, entende? Então, há essas relações, tá? Depois, a gente tem o inconsciente coletivo. Ele vai que o nosso inconsciente coletivo, de certa forma, nos influencia nesses processos. Então, o que é que as pessoas estão usando nesse momento? Porque a gente vai ali na manada, né? Depois a gente tem o simbolismo do consciente. Há um simbolismo, quando eu falo assim, meninos usam azul e meninas usam rosa. Gente, isso é simbologia pura. Quando um corintiano não me deixa usar verde na casa dele, ou o palmeirense não me deixa usar preto na decoração da casa dele, ele está dizendo que esse preto e esse verde tem um aspecto simbológico que o incomoda. Então, não use, porque eu não sou palmeirense, eu sou corintiano, né? E isso é o simbolismo, tá? Influências culturais e maneirismos, que são as influências quem vive no Nordeste, quem vive no Sudeste, quem vive nos Estados Unidos, quem vive no Canadá, tem uma cultura local que influencia essas escolhas cromáticas, tá? Influências de tendência, moda e estilo, a gente tem também esse aspecto das tendências, das pessoas esperarem o ano todo por uma informação, de que cor vai ser tendência. Então, de certa forma, para o design de interiores, é uma informação relevante. Mas vejam, não é só isso. Tem mais coisa, tá? E o relacionamento pessoal que o indivíduo tem para colorir, né? Então, essa minha relação com a cor e a minha relação com a cor, por exemplo, é diferente da relação da Mara com a cor, né? A história da Mara é diferente da minha. Eu nasci num estado, a Mara nasceu em outro, e aí a gente vai construindo esse legado cromático de formas distintas. Então, por isso que é importante a gente fazer uma investigação cromática, né? Para chegar num lugar comum àquela pessoa que vocês vão desenvolver uma paleta cromática. E aí, gente, eu trouxe aqui, de certa forma, organizado um tipo de sistematização, né, para a escolha da cor no design de interiores. Quando a gente escolhe cor para o design de interiores, tem pontos que são fundamentais. Então, é importante que a gente controle o contraste, é importante que a gente controle luz natural e artificial. Tem luz artificial que é amarela, tem uma que é neutra, tem uma que é azulada. Então, vejam, essas informações lumínicas vão mudar as características do teu espaço. Elas vão mudar a tua percepção da cor. O brilho, as superfícies são brilhosas, são opacas, vai fazer diferença, porque a luz se comporta de uma forma diferente em cima dessas superfícies. Texturas e sombras, vejam só. Os ambientes que têm muita textura, essa textura tende a criar uma microsombra, tá? Então, veja, se eu pinto de uma cor um espaço que tem textura e com a mesma cor eu pinto uma parede que não tem textura, apesar de eu estar usando a mesma cor dentro do mesmo espaço, eu tenho respostas, percepções diferentes. Porque tudo que é muito texturizado vai criar uma microsombra e essa microsombra vai alterar a percepção que eu tenho do espaço, tá bom? Qual a função do espaço? É um hospital? É uma casa? É um espaço comercial? Essa informação precisa ser lida, né? A gente tem os aspectos culturais, e esses aspectos culturais de quem é o cliente que eu estou escolhendo da paleta cromática? Ele nasceu aonde? Ele viveu aonde? O que ele carrega de informação cromática, do gosto, de ter gostado ou não? As distâncias alteram. Então, se eu faço um design de interiores que eu contemplo a 5 metros, é diferente do design de interiores que é menorzinho, que eu estou aqui e tem uma distância de 2 metros. Então, a gente muda a percepção de cor de acordo com quando você muda a distância, tá? E a interação com outras cores. Então, é importante eu ter um controle da cor do fundo para eu botar um objeto, porque provavelmente essa cor do objeto ela vai se alterar
na medida da cor do fundo que você vai colocar. E aí é importante dizer que a cor é efêmera e que o tempo todo a gente cria uma possibilidade de controlá-la, né? E aí, gente, eu trago para vocês um briefing, na verdade é um estudo de caso de um projeto que eu fiz recentemente. É uma casa de um rapaz, e ele é solteiro, e ele queria, de certa forma, uma casa elegante, né? E aí eu falei, olha, você me deixa à vontade para fazer? Ele falou, eu já tinha uma experiência com ele, no ano anterior eu tinha feito a casa da irmã dele, e aí ela confiou tanto que a casa ficou linda e ele não foi diferente. Então, essa relação criada pela sensação que ele tinha de confiança no meu trabalho cromático, me deu muita liberdade de fazer a casa desse meu cliente da forma que eu quis, né? Porque eu li o cliente para poder chegar nessa resposta estética, né? Quando a gente vai investigar cor, e aí precisa se investigar a cor antes de colocar na parede, existe uma coisa chamada mood board, né? E o mood board, gente, na verdade um brainstorm de informações. Então, eu vou pegando coisas aleatórias que me inspiram, que eu acho que gostam, e vou, de certa forma, fazendo uma interação desses elementos. Esses elementos todos reunidos, isso não quer dizer que eu vá usar esses elementos, porque é só uma investigação visual, eles me dão alguma cara, alguma identidade para o espaço. E aí, essa identidade, obviamente, vai direcionar. Eu resolvo o layout e, a partir dessa resolução do layout, eu vou para um concept board. O que é o concept board? É uma prancha falada, ou seja, é o layout resolvido, do qual você puxa umas setas e vai dizendo, olha, eu queria aqui um elemento assim, olha, eu queria aqui essa poltrona, olha, aqui eu queria uma planta. E veja, aqui, de certa forma, a gente já tem um panorama do que seria a atmosfera do projeto desse cliente. Só que assim, gente, vejam, a cor, de certa forma, para ser definida, ela precisa ser vivida, sentida antes. Então, é importante, dentro do processo investigativo, ter perspectivas, desenhos, planta baixa colorida, essas pranchas, né? Esse é uma outra prancha chamada sample board. O que é o sample board? É uma prancha de materiais, tá? Então as pessoas chamam isso de mood board, mas estão equivocadas. Isso não é um mood board, isso é um sample board, tá? É uma prancha de materiais. E veja, no meio desses materiais, de certa forma, eu tenho as cores do espaço definidas, né? Então, veja, gente, eu sempre defino os meus espaços a partir dessas ferramentas projetuais. E como eu falei para vocês, o design de interiores, ele é um espaço em 3 dimensões. Ele não é em 2. A gente desenvolve em 2, que a gente desenvolve em planta e em vista. Mas, na verdade, ele vai estar em 3 dimensões. Então, é importante que a gente aprenda a olhar para isso agora, né? E aí eu faço o SketchUp, faço a modelagem e começo a perceber o que acontece, né? Com as paredes, qual é a cor que eu quero, o que combina, o que deixa quente, o que vai deixar mais gostosinho o espaço. Então, esse é um apartamento que foi muito gostoso de fazer, porque eu fiz todo um aspecto experimental do projeto. Depois, a gente pode mandar renderizar. E aí, renderizando, eu percebo qual é a interação, né, da cor das paredes com a luz. É uma outra coisa que a gente precisa investigar. Se a luz é amarela, se a luz é branca ou se a luz é azulada, percebam, a gente vai mudar a nossa percepção, tá? Outra proposta, outra investigação, né? Eu coloco para vocês verem. E esse apartamento saiu na revista Lume, né? E eu acho que é engraçado, porque é uma revista de iluminação, mas eu estou falando de cor. Então, é um apartamento de 70 metros quadrados, aqui em São Paulo, né? numa região mais conceituada, mais interessante, né? Anália Franco. E aí a gente tem um pequeno hall, a cozinha, a área de serviço, o living, varanda, quarto de hóspede, que é também escritório,
2 banheiros, sendo que um é da suíte, o closet e o quarto do Denis, né? E aí, vejam, vocês veem muitas linhas de chamada que sou eu já tentando marcar o que é o que, né? Porque se você pega essa planta, eu tenho um registro das coisas. Ó, isso é uma planta verde, né? E aí a gente começa a entender o que é o projeto cromático. Esse é o corredor. Vejam que é um corredor que recebe um cinza e as pessoas têm medo de usar as coisas mais pesadas, né? Então, é um cinza marcado e esse cinza se harmoniza com os brancos. O projeto do Denis é um projeto minimalista também, né? E que tem todo um projeto lumínico pensado de uma forma mais linear, tá? A sala tem esse backlight que dá esse charme. Percebam que eu peguei a cor da parede e subi no teto. As pessoas vão dizer, mas vai ficar pesado. Não fica pesado coisa nenhuma. Controla os contrastes, que vai ficar super interessante, né? A sala, vocês vejam que eu trago os acessórios, sofá, quadros, objetos, tudo mais claro, para que eu tenha um controle disso, né? Para que isso dê um respiro, que tanto serve para valorizar os contrastes, quanto para dar um respiro nesse ambiente que, teoricamente, é fechado, né? Veja como a madeira aquece o espaço, o tapete aquece o espaço, né? Veja os padrões que eu adoto, e aí eu faço uma brincadeira de padrões, e esses padrões se harmonizam. Há uma certa brincadeira desse chevron com esse padrão em inglês, e com esse estampado. Então, vejam, eu vou experimentando. Para mim, gente, é assim, ó. Eu nunca tenho definido o que vai ser, eu coloco lá. Se ficou harmonioso, fica. Se não, eu tiro e boto em outro lugar. Obviamente que isso faz parte do meu processo de definição das cores nos interiores e que, com o tempo, isso vai ajudando nessa experimentação, porque a cor é experimental, né? O painel mais de perto, para vocês verem as composições cromáticas. O quarto de hóspede, o escritório, vejam que eu trago a marcenaria branca o tempo todo para mudar um pouco, para fazer contraste com esse fundo. O banheiro, gente, o banheiro é revestido do mesmo piso da casa inteira. Só que quando esse piso, quando esse revestimento foi usado no banheiro, percebam como ele se sofisticou, né? Então, quem entra lá não acha que o banheiro é o mesmo revestimento do piso, porque tem uma questão, ao meu ver, que é de unidade. Eu, quando adoto um revestimento para uma casa, eu entro com ele na casa toda. Eu não mudo. Para mim, não é o quarto da menina, o quarto do menino, o quarto do casal, a cozinha, e cada um você faz de uma forma. Não. Para mim, todos esses ambientes, eles se integram por um fio condutor, tá? Então, eu repito as cores e os materiais. O quarto dele é um quarto de príncipe. Veja que tem uma cama com cabeceira neoclássica. E aí, gente, é isso. E eu trago para vocês, só para encerrar, uma frasezinha da Tomi Otaki, que ela vai dizer assim, ó, em todo lugar, cor é cor, mas as pessoas cheiram diferente, tá? Obrigado mais uma vez, Amara. E aí eu vou dar um espaçozinho para as questões, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu, obviamente, estou à disposição para responder. Obrigado. Uau, uau! Que aula! Eu não sei, mas não sei os nossos alunos, mas eu anotei 4 folhas aqui. Que bom, Mara! Nossa, é sempre um aprendizado gigante. Que bom, que bom. Meus queridos alunos, alguém quer fazer alguma pergunta? O nosso professor tem uns minutinhos ainda. Caso alguém queira, nós estamos à disposição. Eu estou vendo o chat aqui, muitos elogios, professor, os nossos alunos agradecendo muito, dizendo que gostaram bastante. Que bom. Bom, eu acredito que nós não teremos questões. E, sabe, professor, quando eu fui escolher o tema para essa jornada acadêmica, eu até comentei assim, que eu estava romantizando, que eu escolhi o tema assim, crescimento, conselho e cor para interiores. Mas hoje
eu recebi dessa sua palestra, dessa sua aula, esses três conceitos em um só momento. Ai, que coisa boa. Isso é perfeito, é muito bom. Porque design é tudo isso que você coloca, porque não é só escolher a cadeira e colocar dentro da casa ou a mesa, mas tem a ver com o aprendizado, com o processo da pessoa, com o conhecimento da pessoa, né? Com a história Exatamente. dela. E nós recebemos isso hoje, e assim, eu estou imensamente grata. Nós temos uma pergunta. A Ana Gleice pergunta assim: excelente, gostaria de saber sobre o controle de contraste da cor. É sempre um processo experimental. Então, você precisa desenvolver alguma perspectiva, colorir ela, fazer ela de diferentes formas, usando luminosidade, por exemplo, fundo mais escuro, outras paredes mais claras, ou fundo mais claro, outras paredes mais escuras. Porque nunca é um processo, uma área de adivinhação. É sempre um processo que a gente precisa enxergar para poder ver. Por isso, hoje é diferente. Hoje a gente tem o 3D que é perfeito, mas há anos atrás a gente fazia a perspectiva na mão, né? Eu continuo fazendo a perspectiva na mão, apesar de fazer o 3D também digitalizado. Mas, assim, a gente precisa usar isso como um processo investigativo da escolha da cor, porque fica parecendo que você escolhe tudo e depois a cor vem por sorte, e não é isso, tá? Nesse processo, a gente vai descobrindo se está propício ou não está propício. E à medida que o desenho responde para o olho, você vai corrigindo. Então, quando eu falo de controle, é isso. Na Gleice, está respondido? Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso, então. Nós já respondemos a nossa aluna. Professor Josivan, gratidão. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por dividir conosco os seus conhecimentos. Eu sei que o senhor é um professor super acessível. Eu agradeço imensamente a sua participação conosco nesta noite, a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite de imediato. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a lembrança, Mara, e eu estou à disposição, viu? Se precisar de alguma coisa, fique à vontade. Pode fazer contato, pode perguntar que a gente está aqui, a gente responde. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes e tenham todos uma boa noite. Obrigado.